Rádio Comunitária Santa Isabel 91.7, aqui no seu programa Espaço Comunitário, hoje com a presença do secretário executivo do Ministério da Educação, Ronaldo Teixeira. Agora a temperatura... O outro programa aqui da Paróquia Santa Isabel já deve estar no aguardo. Uma última pergunta para fechar. E os 10 milhões de empregos? Os 10 milhões de empregos, isso é importante dizer, porque isso se associa a essa condição do Bolsa Família. Para governar o Brasil de 180 milhões de brasileiros, nós precisamos, de uma parte, assistir o brasileiro, elevar a sua escolaridade e potencializá-lo, por exemplo, através da escola técnica, para o ingresso no mercado formal. Nós não alcançamos ainda os 10 milhões, é verdade. Mas é verdade também que em 2005 nós tivemos novos 1,8 milhões de carteiras assinadas, que é o equivalente a todos os 4 anos do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Nos 4 anos do governo anterior, nós tivemos perto de 1.700.000 empregos gerados. Somente em 2005 nós alcançamos 1,8. Estamos longe dos 10 milhões de empregos, mas estamos, considerando a taxa de crescimento econômico de 2005, crescendo a 4,9. Devemos chegar a uma redução no primeiro trimestre a casa de 3,5, 3,6 de crescimento. No governo Fernando Henrique nós tivemos um crescimento de menos 0,5. Portanto, esse crescimento econômico é que será capaz de gerar os 10 milhões de empregos. Por isso que o presidente Lula precisa continuar à frente do comando do nosso país. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui, fugindo um pouquinho dessa questão mais econômica, mais técnica. O site Viamão Hoje, viamãohoje.com, que está aí disponível na nossa comunidade, ele está perguntando para nós sobre a questão do ensino do criacionismo, que é hoje uma corrente, questão religiosa no nosso país. É um país que tem aí centenas de crenças, e eu, como professor, inclusive nessa área, fiz aí teologia e filosofia, entendo que nós devemos ter cultura religiosa na escola e não tratar a questão da religião como um todo. Nós temos hoje professores não preparados, aquele professor que sobrou para completar a carga horária, que vai dar ensino religioso, e é fundamental na constituição, na formação da personalidade das nossas crianças. Uma palavrinha sobre isso, até porque é o site que pergunta qual a sua visão sobre o caso, já que consideramos que a escola deva dar ensino segundo o método científico, a fé, e as crianças devem vir da família. Como tentar colocar na cabeça das crianças teorias que nem mesmo teólogos que passam a vida estudando as religiões compreendem a Bíblia. Isso poderá entrar para todas as escolas do Brasil? Olha, o Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, tem dito no seu livro Pela Mão de Alice, Social e Político na Pós-Modernidade, ele tem dito que existem 5 grandes perplexidades no país, no mundo, 5 grandes perplexidades da sociedade contemporânea. E uma delas, o que eu escolhi como a central no meu entendimento, uma perplexidade é identificada na seguinte afirmação do Boaventura: a realidade definitivamente tomou a dianteira da teoria. A fragmentação do mundo moderno nos leva a uma velocidade tal dos acontecimentos que isso é gerado independente de uma teoria formulada anteriormente. Então, esse ponto de discussão de teoria é um ponto central hoje para poder pensar um mundo diferente. Nós temos que reformular. O neoliberalismo está falido. Quando as pessoas dizem assim, o socialismo real faliu, mas o neoliberalismo também faliu.
Porque se não deu certo no leste europeu o socialismo real, é verdade que no resto do mundo o neoliberalismo gerou de 6 bilhões de habitantes da Terra 1,2 bilhão de famintos. Então essa é a solução? Não. O neoliberalismo está falido como o socialismo real. Nós temos que ter capacidade de formulação e quiçá surge um novo Marx, né? Em outro momento, em outra época, que tenha uma capacidade de reformulação para que tenhamos um socialismo, né, de viés democrático, que é o que nós defendemos, sobretudo a produção teórica do ministro Tarso Genro. Então essa teoria, ou as teorias, hoje estão aquém do que a realidade apresenta. Tá? Nós temos limitações hoje, os intelectuais, os estudiosos, todas as pesquisas são insuficientes. No que diz respeito à questão da religião, da religiosidade, tá? E essa relação do criacionismo com o que Darwin pensou, versus Darwin, tá? Com a evolução das espécies, nós temos que entender o seguinte: o papel da escola é oferecer todo tipo de informação. Cultura religiosa. Todo tipo de informação. Tá? Inclusive a cultura religiosa, inclusive Darwin. Tá? E aí o cidadão vai se formando e vai, tá, criando seletivamente, a partir da sua experiência, aquilo que ele julga, seja através da fé, seja através da ciência, pertinente à sua formação. Então o papel da escola é um papel educador e, portanto, tem de falar da religião, tem de dizer da cultura religiosa, de todas as religiões, né, independente do colégio, inclusive, ser católico, né, ou protestante, tem de tratar, né, teoricamente, sim, de todas essas questões. E por isso que eu acredito, né, que é pertinente o debate. Eu acho que tem que fazer esse debate. O papel da escola é educar, no sentido de dar toda a informação. E em relação à Bíblia, né, só uma consideração, né, independente da questão teórica, é seguramente o mais belo poema, né, que alguém já escreveu. Do universo, né? Muito bem, estamos já nos encaminhando aqui.